Ike Batista, de bilionário da Forbes a preso na Lava Jato, ele renasce das cinzas como uma fênix e apresenta o seu novo projeto, a Supercana. E aí? Verdade? Mentira? Mais uma das promessas vazias do ainda bilionário, mas não tão bilionário assim, Ike Batista, um dos empresários mais controversos desse Brasil? Quer saber também da polêmica dele com o Rubens Ometo, dono da Cosan, sobre essa história de Supercana? Então fica com a gente que eu vou dar uma analisada naquilo que foi publicado, naquilo que está acontecendo com essa história de Supercana, porque isso tende a impactar os próximos passos e o futuro do setor sucroenergético, se for verdade e também se for mentira. Então esse é o vídeo de hoje e eu convido você a ficar com a gente até o final. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo, no YouTube. É sempre um prazer estar com você. Estou aqui com o Pedro Avelino, que vai começar a passar para nós a apresentação. Até onde essa história é verdadeira, né? Então eu trouxe aqui referências e eu trouxe essas referências de forma segmentada. Matéria sobre a Supercana e o projeto, regulação, token e posição da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem um impacto disso, vou explicar. Outras referências contextuais e uma cobertura internacional importante que a Reuters fez sobre toda esse zoom aí da Supercana, que foi apresentada como um milagre, mais um dos milagres do nosso queridíssimo Ike Batista. Vamos lá, vamos ver do que se trata, né? Então o que você vai ver na sequência do vídeo aqui para você se situar? O que é a tal da Supercana? Principais promessas atribuídas ao Ike do que está publicado, críticas mais fundamentadas, promessas versus plausibilidade, se é plausível e execuível o que ele está falando, e para facilitar a sua compreensão, nós fizemos algumas tabelas, né, onde você vai poder, de fato, ver o que está faltando para validar isso, e uma conclusão, o que temos de verdade, o que o setor deve entender com tudo isso para o presente e o futuro. Bora lá? O que é a Supercana, né? Pelo que foi divulgado publicamente, Supercana é um nome comercial de uma nova cana energia, né? No seu marketing, na sua distribuição de marketing, ela é colocada como cana energia, uma variedade de cana de açúcar com foco em altíssima biomassa e fibra, uma cana mais fibrosa, uma cana maior, que tem mais consistência, associada a um projeto empresarial, Supercana SA BRXZ, conforme reportagens. Lembrando, né? Você que conhece um pouco a história do Ike Batista, tudo dele tinha X, né? Petroleira, mineradora, corretora, todas as empresas dele tinham lá o X como a sua marca registrada. Qual é o foco especial que é divulgado dessa Supercana? Aumentar muito a produção por hectare, principalmente biomassa, né? E por consequência a produção potencial de combustíveis e bioprodutos. Direcionar essa matéria-prima para etanol, incluindo narrativa ligada a combustível de aviação, o SAF, né? E para produtos bioplásticos / biomateriais, feitos a partir do bagaço e da biomassa. Então, ela sendo uma cana com mais fibras, sendo maior, ela vai entregar um subproduto maior de biomassa e de bagaço, sendo possível gerar produtos, inclusive plástico, né? Nas matérias aparece a ambição de substituir a variedade RB 867515, que é tida uma das mais produtivas hoje, já testada e utilizada em larga escala em canaviais, por uma variedade citada como SC 157070, ou Top Varieties do programa, variedades top desse programa, né? Tinha aqui, inclusive, uma brincadeira de criança que falava assim, qual é o telefone dele?
XX 70-70, se não der 70-70 de novo. Então parece mais uma pegadinha aqui do nosso Ike Batista, ele é cheio dessas situações, né? Em resumo, não é só uma semente, é uma tese de negócio. Nova genética, com maior escala agrícola, mais cadeia industrial e energética, mas em alguns momentos captação via token. Vou te falar o que é captação via token logo ali na frente. Então, é um projeto empresarial do agronegócio, inovador, disruptivo e que traria ao setor sucroenergético uma alternativa muito mais viável do que as existentes no mercado. Por isso, o uso do superlativo super cana. Então, essa é a realidade. Principais promessas atribuídas ao Ike do que está publicado. Não estamos inventando nada, apenas analisando o que já foi publicado. Então, quais são as promessas, né? Eu até estava falando para o Pedro aqui que eu tenho um amigo que mexe com trading e um tempo atrás a gente se encontrou num aniversário e ele disse, Bruno, você já viu? Ele chama Bruno também. Brunão, você viu a Supercana do Ike? Você trabalha com usinas? Aí eu vou te mandar o portfólio do que é, o engenheiro lá, o japonês que está por trás disso, eu conheço, tal, pá. E recebi esse paper, recebi esse material, dei uma olhada e depois eu fui contrastar esse material com o que foi publicado e basicamente o que está publicado é o que estava lá naquele paper de divulgação. Então, o que eles prometem de fato? 2 a 3 vezes mais etanol por hectare do que a cana tradicional, a atual, né? 7 a 12 vezes mais biomassa por hectare ou 10 a 12 vezes, dependendo da matéria, né? Então podemos chegar de 7 a 12, né? Planta mais alta e plantio mais denso, com narrativa de motor diferente e troca gradual do canavial brasileiro de 5 a 20 anos. Contextualizando aqui, né? O que ele diz em plantio mais denso, mais touceiras, mais cana próxima, gerando mais biomassa, mais cana mesmo em áreas idênticas, né? E esse motor diferente seria, o ciclo hoje da cana é de 5 a 7 anos. Então eles prometem um ciclo mais longo, de 5 a até 20 anos, dependendo do solo, dependendo da forma de trato, das características climáticas aonde ela for adaptada. Resultados derivados de mais de uma década de testes, entre aspas, e comparação com cana padrão em ambiente de usina, alegação. Então, nós vamos ver se isso, de fato, está em dados empíricos auditáveis, né? Escala industrial por módulos e metas de produção / cronograma. Exemplo, produção em larga escala até 2028, conforme a divulgação publicitária. Aproveitamento do bagaço / biomassa para substituir plásticos, embalagens, talheres, etc., em mercados como Estados Unidos, Dubai e, no futuro, aqui no Brasil. Então, há uma promessa de subprodutos, há uma promessa de industrialização para açúcar e álcool, especialmente etanol, e com o subproduto, a industrialização dessa biomassa, dessas fibras, em produtos como plásticos para embalagens, etc. Isso tudo foi divulgado para mostrar que essa variedade é muito rentável e muito interessante para o mercado e que as usinas deveriam investir, que os produtores deveriam investir. O outro lado da moeda, críticas mais fundamentadas. É só promessa ou existe plausibilidade? Isso é de fato algo palpável? Dá para a gente aferir se isso de fato acontece, né? Então vamos ver. Crítica. O ceticismo mais consistente que aparece em análises jornalísticas e setoriais é: os números são extraordinários e, portanto, exigiriam evidência extraordinária, especialmente dados independentes, ou seja, terceiros não vinculados ao projeto, não desinteressados do projeto, viriam e fariam as suas análises independentes e apresentariam os seus resultados. Então, isso, para que essa extraordinariedade seja verificável e verificada, é necessário que alguém venha e diga: eu testei, eu comprovei e eu digo que sim, com as ferramentas laboratoriais e uma confiança de mercado, empresas do mercado que viessem e dissessem isso, né?
Falando aqui de números extraordinários e evidência extraordinária, me veio a propaganda do C6 Bank, que eu até brinco com o Pedro, falo assim, quando a garota propaganda é tão boa, não precisa nem de cenário. Não sei se você, que está me vendo o vídeo, já viu a propaganda do C6, né, Pedro? Que é só a Gisele Bündchen. E até a corda do balanço é da cor do cabelo dela, para não atrapalhar o nosso olho de ficar olhando para a Gisele Bündchen, né? E ela usa isso, né? Para uma vida extraordinária, né? Então, o uso do superlativo extraordinário é sempre para dizer algo que de fato é revolucionário, é diferente, é muito melhor do que o ordinário, que seria aquilo que a gente já conhece, né? Os pontos técnicos subjacentes que explicam por que o setor torce o nariz, né? Ao lado dessa extraordinariedade, vem sempre a pergunta: é muito bom para ser verdade? Quando o milagre é muito santo, desconfia. E aqui no interior também a gente fala, é muita banana pro tostão, né? São expressões que eu aprendi com a minha família, com a minha avó e etc. Eu uso até hoje. Então, biomassa, diferente de açúcar e etanol, automaticamente. O que isso quer dizer na prática? Mais fibra pode aumentar o volume de matéria verde. Você tem mais cana de fato, mais volume de cana. Mas pode derrubar o ATR, né, que é o açúcar total recuperável. Então você tem mais cana, mas menos açúcar. Menos o produto que faz açúcar e álcool, né, que é a sacarose e os açúcares que tem na cana. E exigir um outro desenho industrial. Por quê? Porque as indústrias nacionais de moagem de cana estão dimensionadas e os equipamentos são diretamente conectados com as variáveis que tem hoje. Se subir muito a massa, a biomassa, é possível que essas engrenagens não funcionem adequadamente. É por isso que a ideia da cana-energia é tratada como uma rota diferente, não uma substituição simples do canavial açucareiro. Então tem essa pergunta. Essa supercana funcionaria nas unidades produtivas tal como elas estão adaptadas, como elas foram construídas? Mais fibra costuma significar maior desafio industrial. Moagem, desgaste, consumo energético, logística, porque você tem mais cana, e compatibilidade com as plantas existentes. Como eu disse, a maioria das usinas são otimizadas para esse equilíbrio entre fibra e ATR, justamente para ter uma maior eficiência. Escala agrícola é onde as promessas morrem ou viram realidade. Performance diária de teste pode não se repetir em ambientes e anos diferentes. Seca, praga, solo, colheita, rebrota, ratum, tombamento, etc. Então, essas são as questões que pairam no ar para, de fato, verificar se isso é ou não uma verdade ou apenas uma promessa. Uma crítica de credibilidade, track record e de narrativa. Mesmo quando há hipótese técnica, existe pesquisa séria em melhoramento em cana-energia no mundo, tá? Então, é ininterrupto isso, né? Embrapa, uma série de laboratórios, as próprias usinas fazem testes genéticos dentro dos seus próprios laboratórios. Muita crítica é sobre o histórico do proponente, Eike Batista, e o tom promocional, números superlativos, como eu disse antes, da extraordinariedade. E isso aparece também em mídia setorial. Além disso, há menções de ceticismo e desistência, não adesão de players relevantes. Tá vendo aqui na foto o Rubens Ometo, né, que você tá vendo aqui, com referência de crítica associada ao Rubens, da Cosan, em matérias setoriais, que aumenta a percepção de que ainda não passou no teste do mercado, né? Será que isso é só uma ciumeira de gente grande? É uma disputa de mercado de gente grande? Ou, de fato, há alguma coisa que o mercado, e nós não estamos vendo ainda, né? Crítica regulatória e financeira, token e captação. Aqui é um ponto objetivo e documentado. A CVM determinou um stop order e alertou para atuação irregular envolvendo o Eike Token. Esse cifrão Eike é um token, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Suspendendo a oferta ao público residente no Brasil por possível caracterização com valor mobiliário oferta irregular. Isso não prova nada sobre a genética da cana em si, mas impacta fortemente a confiança no projeto como investimento e na forma de captação / comunicação ao mercado. Eu vou fazer uma pausa aqui para o Pedro poder colocar uma... Olha aí, ó. Olha a Siri, ó. Sempre a Siri me dando esses spoilers aqui, né?
Eu vou fazer uma pausa para o Pedro fazer as honras da casa. Ele vai colocar aqui o que aconteceu lá, numa matéria, só para você ver sobre o que é esse stop order. Eu vou falar o que é isso aqui que aconteceu rapidamente, a flopada que deu isso aí, e eu já volto rapidinho e vou tomar aqui um gole d'água. Pessoal, matéria na tela, mas só para falar rapidinho que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, ao arrendatário, ao investidor no agronegócio. E aqui, além de conteúdos, né, jurídicos e assessoria jurídica, nós te ensinamos o jeito certo de se proteger das dívidas, mesmo numa safra ruim. E você se torna cada vez mais um empresário rural qualificado. Beleza? Agora vamos voltar aí para a matéria. E vamos voltar para a matéria. O nosso presidente, o nosso chefe aqui, o Brutus, o gato gigantesco, tá aqui. Daqui a pouco, quem sabe, ele aparece. Ele tá miando porque em algum momento ele quer sair aqui do ar-condicionado. Vamos ver se ele para. Enfim, você já deve conhecer ele, que ele fica aqui no sofá, né? Então, aqui na matéria, que eu vou olhar aqui na nossa TV aqui, né? Ike Flop. Token da Supercana de Ike Batista não decola e arrecada apenas 1,5% da meta de 100 milhões, né? Ele tinha uma meta de arrecadar 100 milhões de dólares para financiar esse super projeto, com a promessa para os investidores que em moeda digital ganhariam um percentual. É como se fosse um investimento, só que um investimento em moeda digital, né? O que aconteceu? Quando a CVM percebeu que isso era algo, captação de valores mobiliários, basicamente uma captação de dinheiro, ela emitiu um alerta amarelo que chama Stop Order. Ela simplesmente falou assim, suspenda-se a venda desses ativos para uma investigação sobre isso. Então, foi um revés muito grande para o Ike, para o seu projeto. Isso aconteceu o ano passado, abril de 2025, está valendo até agora, eles estão tentando reverter, mas de fato foi uma grande flopada, foi um baque no projeto que deu uma minguada. Mas ele continua tentando vender isso, né? Agora a gente pode voltar, Pedrão, lá para a apresentação. Maravilha. Veredito, é só promessa ou tem plausibilidade? Plausibilidade parcial existe no sentido de que é plausível desenvolver variedade com ganhos relevantes, melhoramento e biotecnologia fazem isso, e existe o conceito de cana-energia, foco em biomassa com rota para bioprodutos e energia. Isso existe de verdade, e só não sabemos se essa dele é tão melhor, e é uma super mesmo, como ele está dizendo. Mas no que está publicado, o que mais pesa para a promessa é a amplitude dos multiplicadores, 7 a 12 vezes biomassa, 2 a 3 vezes mais etanol por hectare, ser grande demais para ser aceito sem dados auditáveis e independentes. A ausência nas matérias de um pacote mínimo público de validação, ensaios multiambiente, comparativos padronizados, métricas industriais, ATR/fibra e replicação por terceiros, outras pessoas fazendo isso não no ambiente controlado de quem está querendo vender. Ruído regulatório financeiro do token, a stop order da CVM que a gente falou, contaminando a percepção de seriedade da tese de investimento. Então chegamos até aqui, eu vou entrar nas planilhas para você entender rapidamente, né? Quadro 1. Qual o item crítico? TCH, tonelada de cana por hectare. Ele promete muito mais. O que precisa ser provado são os ensaios comparativos, não divulgados. Você está vendo no canto lá o xizinho. Tudo ali, né? O status público, você vai ver que nada disso foi divulgado, né? ATR, quilograma de açúcar por tonelada de cana. Não tem os dados completos de ATR. TH, açúcar por hectare. A série histórica também não está lá. Percentual de fibra com impacto industrial também não foi divulgado. A rebrota, dados de primeira, segunda e terceira soqueira não estão divulgados. Resistência a pragas, ensaios sanitários oficiais também não. Tombamento e porte, cana muito mais alta, avaliação de colheita mecanizada, como isso vai funcionar? Eu posso dizer que as máquinas de hoje teriam um pouco de dificuldade para colher uma cana muito alta, porque de fato ela pode deitar em cima da máquina ou então deitar para frente e fazer com que as máquinas não consigam colher. Isso é de fato uma experiência que eu tenho por trabalhar com isso há muito tempo. Compatibilidade com usinas atuais, testes reais de moagem, também não foram feitos. Consumo energético de moagem, balanço energético, também não. Desgaste em equipamentos, estudos de abrasividade da fibra, que é o desgaste, né, de ter que fazer essa moagem, ter que fazer toda essa passagem dentro do processo industrial
quanto que isso vai impactar o maquinário, desgaste de equipamentos, né? Rendimento de etanol, subprodutos, né? A qualidade e o custo de processamento, litros por tonelada vezes o TCH. Enfim, nada disso também foi divulgado. Bioplásticos, prova de rota industrial viável, também não tem. Combustível de aviação, não tem certificação. Competitividade de custo, também não está, é implícito, não está de fato divulgado. Plantio em larga escala, contratos, áreas pilotos grandes com mais de 1.000 hectares, não tem divulgação. Logística de colheita, estudo de custo, transporte, não tem divulgação. Custo por tonelada entregue, reais por tonelada na porteira da usina, não há números e dados empíricos. Por fim, o token Icon, stop order da CVM, modelo de captação, falta estrutura transparente, auditoria independente, não divulgada, governança técnica, não apresentada, não existem estudos independentes sobre a promessa. Conclusão, o que temos de verdade e o que o setor deve entender com tudo isso, e você também, para as suas conclusões, levando em consideração de quem se trata e de tudo que você viu aqui no vídeo sobre a ausência de muitos dados aí que são necessários e relevantes. Ficou no PowerPoint? Crítica de marketing / execução, setor sucroenergético no topo. Rubens Ometo relatou que avaliou tecnologias semelhantes e que na prática os resultados não se confirmaram. Resumindo o problema como, no final ficamos no PowerPoint. Ele também contrasta a Supercana com E2G, chamando esse de inovação real. O que é o E2G? O etanol de segunda geração. Quem tem a maior tecnologia e desenvolvimento de E2G na América Latina? A Raízen, que é da Cosan, que é do Rubens Ometo. Então, tire as suas próprias conclusões destas falas. Fundamento da crítica. Não é que não existe cana-energia, é que sem validação pública robusta e replicável, a narrativa soa como promessa de slide, marketing, em vez de tecnologia comprovada. Crítica operacional dura, colheita e moagem, onde projetos morrem. Ricardo Mussa, ex-CEO da Raízen, né, aponta a barreira prática. Densidade muito alta dificulta a colheita e esmagamento e apesar da taxa de conversão em biomassa ser excelente, não conseguir tornar viável. Fundamento. Mesmo que a planta gere muita biomassa, o gargalo é mecanização, mais logística, mais moenda. Então, desde a colheita até a retirada do produto, daquilo que eu falei, as estruturas industriais existentes, uma cana muito pesada. E se a usina e o sistema agrícola não aguentam ou fica caro demais, o ganho biológico não vira ganho econômico. Falta de pesquisa técnica independente e dados multiambiente. Marcelo de Bonifácio crava que faltam pesquisas técnicas e que muita informação circula via imprensa. Está pouco claro como a variedade se comporta em regiões de regime de chuva diferente. Então, tecnologia agrícola seria preciso ensaio multiambiente, como a gente já falou aqui. Números monstruosos e inverossímeis, a extraordinariedade, e dúvidas sobre a estrutura. Reportagem da revista Invest News destaca que as projeções são gigantescas e inverossímeis, e que a estrutura financeira e os sócios inspiram mais dúvidas do que confiança, apontando também o esforço de captação via token como elemento que aumenta ainda mais a desconfiança, né? Quando o número prometido é extremo, o mercado exige prova extrema. Se isso não aparece, a leitura vira hype para captar. Ou seja, vamos hypar, vamos falar que é legal, vamos colocar um monte de gente bonita falando disso e vamos tentar pegar a grana. Com a grana na mão, a gente tenta viabilizar. Se não der viabilidade, quem investiu perde. Se der viabilidade, quem investiu ganha. Então isso é um risco para o sistema. Ruído regulatório, token ligado ao projeto de intervenção da CVM, como a gente já falou, e atrito com incumbentes e disputa de narrativa, como a gente também já falou sobre a questão do Ometo, quando você aumenta muito o CAPEX, OPEX, né, que é o valor, o CAPEX é o valor em investimentos e o OPEX é o valor da operação. Isso pode colocar em risco a execução e transformar só em números superlativos, mas não em rentabilidade. E o que está por vir no cenário? Pelo cronograma divulgado em matérias, as promessas públicas encostam em marcos como embalagens, a partir de 2026, SAF caixa 2028 e 70 mil hectares até 2031, varia por veículo. Na prática, o que deve acontecer? Prática por validação independente, vai ter que vir alguém dizer que isso de fato funciona. Provas de rodar no mundo real, pilotos com usinas de fato funcionando, CAPEX e desenho industrial, quanto que vai ter que investir para isso de fato funcionar e dar retorno,
e o desfecho regulatório do token e modelo de captação. Como que o Ike e o seu time vai provar para a CVM que isso não é um engodo, que isso não é uma brincadeira. Então, para finalizar, o histórico do Ike não é bom nessas inovações, ele deixou muita gente na mão. Já foi preso, mas está aí tentando. É um grande empresário, muito bem formado, de uma família tradicionalíssima, e está aí de novo tentando vender alguma coisa no mercado. Vai ser bom? Vai ser ruim? Não sabemos. Vamos acompanhar porque isso interessa muito ao setor sucroenergético, ao setor de bioprodutos, e se de fato isso acontecer, nós vamos trazer para você. Se você se interessou, tem muita coisa na internet sobre isso, você pode dar uma pesquisada, faz seus comentários aqui, veja o que você achou, o que você pensa, deixa de pensar, e se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal para acompanhar os nossos conteúdos, vai lá nos nossos outros vídeos, tem muito vídeo de sucro energético, de cana, de Raizen, de Ometo, de Cosan e das usinas e tudo o que está acontecendo com a cana, etanol e açúcar no Brasil. Gostaria de agradecer muito você, convidar para se inscrever na nossa comunidade, ficar atento ao lançamento do nosso produto, que deve acontecer até o mês de março. Se você quiser saber mais, entra na comunidade, tem todas as informações. E também acessa as nossas redes sociais no TikTok, no Instagram e no Facebook, que nós temos outros conteúdos mais rápidos, analisando isso e muito mais no agronegócio. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com você. E lembrando, aqui na Rocha Maso, você não caminha sozinho. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.